chorando pra ti, o grito de uma alma ninguém a terra é capaz de ouvir. É bem mais fácil alguém. Bom dia a todos vocês aí do grupo da Web Rádio Gênesis, o princípio de tudo. Trago aqui os meus cumprimentos, é o pastor Sebastião Donizete, que venha trazer as boas novas do reino de Deus nesta manhã para o seu coração. Eu quero elevar uma oração aos céus, para que o Senhor Deus venha nos dar o entendimento e a sabedoria nesta palavra profética. Querido e amado Deus de poder e grande glória, venhamos a pedir a sua bênção nesta manhã sobre toda a família, sobre aos lares, que o Senhor possa, meu Deus, se estender a sua imensa misericórdia de bondade, estendendo as tuas mãos, que o Senhor possa tocar naqueles que precisam de ser renovado no Senhor, e que o Senhor possa assim abençoar. É o que nós te pedimos nesta manhã. Pela obra do Espírito Santo, o Espírito Santo de Deus, o que nos ensina todas as coisas com respeito ao reino de Deus, e que nos deu uma razão de testemunho sobre a palavra falada, a palavra aplicada, a palavra revelada. Nós venhamos aqui a entender sobre a ressurreição do Senhor Jesus Cristo, para que melhor nós possamos compreender o projeto do plano de Deus para com a humanidade. Nós deparamos aqui no livro de Marcos, no capítulo 16, que venha a falar sobre a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Eu quero falar para você aqui do versículo 6 e o versículo 7, que diz assim: Ele, porém, disse-lhes: Não vos assusteis, buscais a Jesus Nazareno, que foi crucificado, já ressuscitou, não está aqui, eis aqui o lugar onde o puseram. Mas ide e dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galileia, ali o vereis, como ele vos disse. Mas que mensagem profunda, quando aqui aqueles que estiveram no sepulcro ouviram da boca de um anjo, o resplandecente, esta palavra, eu digo profética, porque iria se cumprir a poucos os momentos, a poucos minutos depois desta conversa. Uma palavra que trouxesse um ânimo e a esperança ao coração daqueles que o amavam, daqueles que acompanharam toda a dor, que acompanharam o sofrimento da crucificação, daqueles que acompanharam o momento em que um dos lados de Jesus foram abertos por uma lança, aqueles que acompanharam e viram, testificaram quando o dia se tornou em trevas, na 9ª do dia, às 3 da tarde, quando a própria natureza se revoltou, quando o Filho de Deus expirou e ali entregava o seu espírito. Agora nós vemos um testemunho quando o anjo resplandecente dizia assim: Mas ide e dizei aos discípulos e a Pedro. Olha que destaque, colocando o nome de Pedro em destaque em um convite para encontrar
com Jesus Cristo, o Nazareno. E ainda dizia ele que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Ali o vereis, como ele vos disse. Já não precisava de dizer mais nada a respeito ou a este convite de ir até a Galiléia, porque morto não anda, morto não tem nenhuma ação física ou corporal. Mas aqui fala que Jesus disse que estaria indo adiante deles ali para a Galiléia, e ali eles o veriam. Olha só para você ver que coisa mais maravilhosa, ver a Jesus ressurreto. Não era mais o Jesus pelas estradas, pelas ruas empoeiradas ali de Samaria, Judeia, Jerusalém, mas agora iria ver Jesus em um corpo resplandecente, em um corpo ressurreto, e muito mais do que isto, iriam testemunhar no momento em que ele seria ascendido aos céus. Em toda a história da humanidade, onde é que se ouve ou se vê de um acontecimento como este? O mundo em geral tem como o grande de muitos dos profetas que morreram, assim como muitos que fizeram nome, mas nenhum destes puderam, depois da morte, ressuscitar ou aparecer aos seus seguidores, aos seus discípulos, conforme o Senhor Jesus Cristo ele o fez. A ressurreição do Senhor Jesus é a maior e a melhor notícia que o mundo já ouviu ou que possa receber, pois representa vitória sobre a morte. Isto é por meio da ressurreição do Salvador é que se conclui a obra redentora do Senhor nosso Deus para com toda a humanidade. Ela se tornou eficaz, completa, quando o Senhor Deus ali ele traçou o plano de salvação para a humanidade, entregando o seu próprio Filho para sofrer a morte de cruz. E ele dando aí a notícia e a certeza que ele morreria, mas no terceiro dia ele iria ressuscitar. E neste terceiro dia, quando Jesus ressuscitou, Jesus, ele nos trouxe uma esperança para que nós possamos ter uma vida de melhor para o futuro, quando acreditarmos na Tua Palavra, viver a Tua Palavra e o aceitá-lo como Senhor e Salvador da nossa vida. Isto é porque, pela ressurreição de Jesus, ele venceu a morte. Ele tomou da morte as chaves do inferno e ele proferiu o brado da vitória quando ele disse: as portas do inferno não prevalecerá contra a minha igreja. A igreja que Jesus aqui, ele veio a falar, não era uma mega construção de tijolos e argamassa, mas ele está falando do corpo, da alma, do espírito do homem, dos que o aceitam e passam a ser parte do membro do corpo de Cristo, passa a ser a igreja de Cristo. A vitória que ele teve sobre a morte é para nos dar a garantia e a certeza que em Jesus Cristo, mesmo que nós passamos pela morte no corpo físico, possamos ter uma convicção que o sepulcro, ele não poderá deter a nossa alma. O inferno não poderá aprisionar a nossa alma, porque pelo mesmo direito que Jesus teve na ressurreição, ele também nos outorgou com total autoridade para que a nossa alma ressuscite em Cristo Jesus como filhos de Deus.
O mundo pode não entender esta mensagem da ressurreição. O mundo talvez não pode o receber porque não o quer, não quer abrir mãos para viver uma vida brilhante com Cristo. Talvez seja por causa de renúncias que não querem que aconteça em suas vidas. E de igual forma, então, preferem viver uma vida separada de Deus, mas que se conclui que não poderá obter a ressurreição para uma vida eterna, uma ressurreição de vitória, por ter negado o Filho de Deus aqui nesta terra. O Filho do Altíssimo passou a ser o fundamento da igreja aqui nesta terra. Jesus chegou a falar para Pedro da seguinte forma, que sobre a fé de Pedro, ele lançaria o fundamento da sua igreja aqui nesta terra. Isto nos dando a certeza de que Deus, ele é conosco. Amém? E para todos aqueles que nele creem, para todos aqueles que o buscam, que abram o seu coração, que entregue a sua vida a Jesus, também passam a ter este direito da vida eterna. A ressurreição nos dá a garantia de que nós ressurgiremos com Jesus Cristo naquele último dia, quando o Senhor Deus se levantar para julgar os vivos e os mortos nesta terra, executar o seu juízo. Então, os que morreram em Cristo, os que estiverem em Cristo, terão a liberdade de reinar com Ele, porque venceram a morte, venceram o inferno e deu-lhes o direito de ser um cidadão e uma cidadã dos céus de glória para reinar com o Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus! Então está aí para você este mistério da ressurreição de Cristo, que você possa desfrutar do melhor de Deus na sua vida, aceitando ao Senhor Jesus Cristo, se importando pela palavra de Jesus e viver como filhos verdadeiros de Deus. Querido Senhor nosso Deus, Senhor Jesus, agradecemos ao Senhor pela Tua palavra desta manhã, agradecemos ao Senhor por esta exortação, do Senhor nos dar o direito de fazer parte como herdeiro e co-herdeiro do Senhor nos Teus céus de glória. Que o Senhor assim possa conceder a sua graça inovadora sobre a vida daqueles que o creem e o aceitarem, e que possam se tornar filhos de Deus em Cristo Jesus. Amém. Que Deus abençoe o seu dia e viva em paz no Senhor.